Olá a todos, sejam bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho da geografia que a gente pode inferir nos documentos de linear B. Eu vou falar só de quinossos hoje, dos documentos de quinossos, para não ficar uma fala muito longa. E na próxima semana a gente vê documentos de outros centros. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que pensar que para a gente entender a geografia que a gente pode entender nos documentos, que a gente pode conhecer a partir dos documentos, a gente está falando de topônimos. Quando eu apresentei o linear B, eu falei que grande parte dos nomes que estavam escritos são topônimos, nomes de lugares, e antropônimos, que são nomes próprios, né? Então, a gente vai trabalhar com os topônimos, que são os nomes de lugares que eu quero lembrar também que foram fundamentais no deciframento que o Michael Ventris fez, a partir de topônimos como aminiços, quinossos e tiliços, né? E quando a gente está pensando nesses topônimos que aparecem, eles podem se referir, né? O que que é topônimo, né? Como são nomes de lugares, a gente pode estar falando de assentamentos, vários tipos de assentamentos, aldeias, vilas, cidades, né? Qualquer tipo de assentamento humano, de algumas estruturas pontuais, né? Templos, santuários, portos, por exemplo, mas também elementos geográficos, né? Montanhas e rios, por exemplo, né? Nos documentos em linear B, vão aparecer, sobretudo, assentamentos. Alguns a gente sabe quais são, porque são centros administrativos. Outros a gente não sabe muito bem o status, né? Se é um centro secundário, se é uma aldeia, se é uma vila, se é um território. A gente viu também muitos rebanhos, né, de ovelhas, então pode ser apenas um território onde essas ovelhas estão alocadas. E alguns santuários, que eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Parece alguns elementos geográficos também, mas isso vai ficar para falar sobre os documentos de Pilos. Como é que eles aparecem nos textos, né? Eles podem aparecer de forma direta. Aqui na primeira linha a gente tem conosso, que a gente vai traduzir como quinossos, então é o topônimo ah, puro, por assim dizer. Eles podem aparecer aqui, neste documento, todos de quinossos, né? Na segunda linha, conocija, que aí é o étnico, são aqueles casos, né? Aquelas declinações que a língua grega tem. Então, pode aparecer como conocija, que é o feminino, que a gente pode traduzir como quinociana, ou mulher de Knossos, ou conocígio, que é o masculino, quinociano, ou um homem de Knossos. Pode aparecer como alativo, que é outro caso, conos, conossode, que é para Knossos, então quando tem esse D para, algum lugar. Ou, muito raramente, por exemplo, aqui nossos a gente não tem, não foi encontrado, um outro caso que é o ablativo, que é a origem, que aparece pouquíssimas vezes no documento, nesse documento de Micenas aparece aqui na linha 2, né? Aquereute, então vem deste lugar, Aquereu, que a gente não entende muito bem a tradução, que não é um nome que depois é um lugar reconhecido. Então, é assim que esses topônimos podem ser identificados, nos documentos. Como é que a gente vai identificá-los, né? Quando eles são conhecidos e já foram traduzidos, né, decifrados como quinossos, nessas variações apresentadas, então os casos, que a gente sabe que são casos ligados a topônimos, ou a posição que estão nas tabuinhas. Então, quando você vê uma coleção de tabuinhas em que o topônimo está sempre na mesma posição, mesmo que seja uma palavra que você não conheça, um topônimo que você não conheça, principalmente se ele está no caso direto, mas como ele está naquela posição da tabuinha, que é a posição onde aparecem os topônimos, você vai entender que é um topônimo também. Como é que eles aparecem nos textos? A gente tem que lembrar que esses textos dão conta das atividades econômicas que os centros controlam, né? Então, principalmente a criação de animais, algumas manufaturas específicas, as taxas que alguns locais parece que pagam para o centro e as atividades de culto. Então, a gente vai fazer essa geografia, né? Não é uma geografia de território política, é uma geografia econômica. Áreas que o centro controla direta ou indiretamente algumas atividades econômicas. E a partir daí a gente pode traçar uma extensão territorial da administração e possivelmente identificar alguns centros secundários. A questão dos centros secundários aparece aqui em Knossos e também nos documentos de Pilos, que são as maiores coleções, e a gente vai ver que é uma estrutura geográfica e econômica diferente
no caso de Knossos, que é em Creta, e de Pilos, que está ali no Peloponeso, no continente. Raramente há uma relação automática com uma localização real, ou algum sítio que é conhecido em períodos posteriores, né? Então, a gente vai ter alguns sítios que são conhecidos, que nossos, por exemplo, em Creta mais do que no continente, né? Alguns sítios que são identificados pela arqueologia, mas esse é um caso que a gente vai ver mais ligado a Pilos, mas a maioria deles a gente não sabe localizar, são assentamentos ou santuários que não tiveram continuidade ou mudaram de nome, né, vão ter outro nome, receberam outro nome, então a gente não consegue identificar. Para Knossos, o que os autores trabalham é o que eles chamam de uma premissa da proximidade textual, né? Que é o seguinte, que se no texto, quando esses topônimos aparecem juntos, sempre juntos, e eles aparecem a grupos, né? Em Knossos a gente tem quatro grupos, quatro ou cinco grupos de topônimos que aparecem sempre juntos. Então se pensa no que seria uma proximidade geográfica. E aí, os estudos tentam fazer isso, compreender um pouco a lógica dos textos. Os autores falam de uma geografia mental que esses escribas têm, que eles vão colocando junto localidades que estão na mesma região ou estão muito próximas. E depois também a gente tem as pesquisas arqueológicas, mas isso é mais para o continente, que fizeram um levantamento de sítios e dá para ver mais ou menos como está essa organização. Então vamos para os documentos de Knossos. A gente tem mais de 1.000 referências a topônimos, 1.150 aproximadamente, que vão nos falar de 100 localidades, porque alguns nomes se repetem, alguns nomes aparecem uma única vez ou poucas vezes, os documentos em que nós são bem fragmentários, né? E alguns se repetem bastante. Então, dessas 1.150 referências, a gente vai identificar 100 localidades. E tem esses padrões, né? Tem esses grupos de localidades que estão sempre nos mesmos documentos, elas estão sempre relacionadas entre si. Então, são os grupos de topônimos associados. Quais são esses grupos, né? Então, aqui a gente tem, ah, a partir no norte de Creta, e indo do oeste para leste, que eu organizei em termos de oeste para leste, porque, claro, o mais importante é o último aqui, né, do grupo norte, que é Knossos, né? Mas indo de oeste para leste, a gente tem um grupo de Sidônia, o Donija, que eu vou falar um pouquinho depois sobre ele, no extremo oeste. O segundo grupo é de Apataua, no oeste, próximo de Sidônia, mas mais para leste. Depois Tilissos, no centro-oeste. Aminissos, no centro, que na verdade é o porto de Knossos, e o próprio centro, que é Knossos. No sul, a gente tem um grupo de Festos, Paito. Festos é o nome de um antigo centro administrativo cretense. O nome permanece, mas pelas pesquisas arqueológicas, este complexo, né, este edifício central, o palácio, ele foi abandonado no período dos textos, né, de Knossos, que são do século XIV. Mas há uma ocupação micênica num sítio muito próximo, que estava dentro da esfera do Palácio de Festos, que é a Águia Tríada. Então, provavelmente o nome se manteve, Festos, mas está se referindo a outro sítio muito próximo, que é a Águia Tríada, ou Triada, né? E tem também uma referência a um sítio que provavelmente se localiza no leste, a leste de Knossos, a referência aqui é sempre Knossos, né, que é Setonija, que alguns autores acham que é Citéia, que é um sítio chamado Cité, mas esse Citéia está muito ao leste, parece que está muito fora da esfera de atuação de Knossos, quando está sendo administrada pelos micênios, porque se a gente está falando de documento linear B, a gente está falando de uma administração micênica não cretense. E tem um sítio mais próximo, ao leste de Knossos, mas mais próximo, que é Malha. Então há uma dúvida se é realmente o sítio de Citéia ou se pode se referir ao sítio de Malha. Malha é o nome que nós damos hoje. Então, aqui eu trouxe um mapa para a gente ver um pouco onde estão esses sítios, né? Então, no extremo oeste a gente tem Sidônia, que é um centro importante, depois Apataua, Tilissos, vocês podem ver que Tilissos, Aminissos e Knossos são sítios muito próximos, né? Ao sul Festos, mais provavelmente Águia Tríada, e o sétimo, que pode ser o primeiro sete aqui, é onde se localiza o sítio de Malha, mais próximo ali de Knossos, portanto, faz mais sentido que nós tem algum controle nesta área, nesta região, e o que seria o sítio de Citéia mesmo é o segundo sete, que está mais a leste,
talvez muito longe da esfera da administração micênica, porque para essa parte mais no extremo leste da ilha, a gente não encontra material micênico, né? Então, fica essa dúvida, de qual sítio está sendo referido aí. Então, a gente consegue montar essa geografia pensando em alguns sítios que são conhecidos e mais ou menos como é que está essa esfera administrativa a partir do sítio de Quinossos. E aí a gente pensa, um grupo que eu posso trabalhar com vocês, como eu falei, é o grupo do Extremo Oeste, de Sidônia, Codonija. Nas tabuinhas, Sidônia vem sempre junto com outros topônimos, que são esses que estão aqui, que são os mais frequentes, né? Então, esses são os padrões, esses são os grupos. Então, essa ideia de que esses são sítios, regiões, o que quer que seja, que estão relacionados à região de Sidônia, né? Então, a gente tem Odoru, tem um sinal que ainda não foi decifrado, que não tem um valor fonético, né? Então, 56 Coe, Ciraro e Uato. Por que que eu posso falar desse grupo, né? Porque, assim como nas tabuinhas, nos vasos que a gente viu na última fala, são os topônimos que aparecem. A gente viu que os vasos foram produzidos na região de Sidônia, eu vou avançar um pouco aqui, né? Foram encontrados em Tebas e Tirinto, a gente viu esse mapa na fala que eu fiz sobre os vasos, mas foram produzidos no oeste de Creta, na região de Sidônia, e foram despachados para o continente. E nos vasos aparecem esses topônimos do oeste de Creta. Então, eles reforçam a evidência que tem nos tabetes, que são sítios do oeste de Creta. Então, vou trazer alguns exemplos aqui que a gente já viu, né? Alguns vasos que a gente já viu. Então, aqui a gente tem Odoruíjo, então Odoru está aqui no étnico, na forma étnica, né? A gente tem o Ato, aparece muito em vários vasos de Uato, esses de Tebas. Em Tirinto, que era um vaso que eu não mostrei, tem este outro topônimo, né, que tem sinal ainda não decifrado. Então, isso reforça que realmente são sítios do oeste que estão ali na região de Sidônia. Então, o que que a gente pode pensar a partir disso? A gente tem uma administração micênica em Knossos, ali por volta do século XIV, que tem um controle direto do centro-norte da ilha, até porque a gente tem uma ocupação micênica no palácio, né, no edifício central, e também controla alguns centros secundários no oeste, como Sidônia, e no sul, Festus, Águia Tríada, na verdade, talvez no leste tenha algum tipo de controle. A gente que se pensa, né, provavelmente, né, é que os micênicos se aproveitaram de uma estrutura de centros anterior, que é cretense, que é minoica, né, esses palácios que já existiam, e reorganizaram isso a seu favor, centralizando em Knossos, porque a gente não tem essa centralização em Knossos para o período anterior, à administração micênica, então, mas eles se aproveitaram da existência de alguns centros para ter esse controle indireto. Nesses centros secundários aparece a figura dos coletores, que a gente discutiu naquela fala sobre economia. Então, ou proprietários ou agentes do centro principal, que aqui no caso, no século XIV, é Knossos, que estão atuando em áreas longe do centro, né? E aí a gente tem que pensar que os documentos de Knossos, né, os mais antigos, vão de 1420, que tem zero a mais, a 1370 antes de Cristo, e os demais são datados ali de 1350, e que depois o edifício é destruído, e a gente não tem mais documento linear B neste sítio, né? Então, que são os documentos mais antigos, inclusive linear B, né? Mas aí o que que é interessante, né? Em Sidônia, que não tinha documento, que não se achou em B antes deste período, começa a existir. Então, a gente tem documentos em linear B e vasos datados do século XIII, ali a partir de 1300, 1250, os vasos são datados ali de 1300, e algumas tabuinhas foram achadas em Sidônia também, datadas ali de 1250. Então, o que parece, assim, o quadro que se pinta é que você tem, antes desse período, no século XIV, um controle micênico a partir de Knossos, e que depois que Knossos, por algum motivo, cai, é destruído, e Sidônia ganha uma independência micênica, mas ainda uma administração micênica, segundo os vasos, parece que indireta a partir do continente, e não está mais sendo controlada a partir de Knossos, talvez a partir do continente, aí começa a produzir os seus próprios documentos.
tá? Outros topônimos, né, que aparecem nos documentos de Knossos. Santuários, né, então aqui na segunda linha, Diquitade, né, para o Diquit, alguma coisa que é mandar, que é óleo perfumado, né? Eu já falei também da importância do óleo perfumado, que foi enviar uma quantidade de óleo perfumado que foi enviado para Diquit, provavelmente um santuário no monte, não a montanha em si. Inclusive, em mitologias posteriores, é o lugar de nascimento de Zeus, né? Então, quando está falando para o Dicte, a gente pensa que deve ter algum santuário ali e não que está enviando para a montanha. Outro possível santuário. Ah, e aqui eu trouxe, usei o Google aqui, né? Em círculo está, eu evidenciei Knossos, e onde está marcado o PIN é onde fica o Monte Dicte, que, né, que posteriormente tem vários santuários, até porque, como eu já disse, né, as mitologias posteriores vão atribuir aí o local de nascimento de Zeus. Aqui na terceira linha, Dadarejo D, também D, né, o para Dadareio. Possivelmente um outro santuário, né, o Dictatá em cima, então que parece que... E aí, esse é um documento que provavelmente eu vou trazer quando a gente discutir religião, né? Porque ali na linha 5 a gente tem para todos os deuses, é um documento provavelmente de oferendas religiosas, e aí alguns lugares, por exemplo, a Ministra a gente sabe que é o Porto, talvez tenha algum culto ali, mas aí a gente tem alguns lugares que são santuários, que não são identificados nem como centros, nem como centros secundários, então a gente entende que é santuário. E aí são esses topônimos, são essas referências que a gente tem em alguns documentos de Knossos Souza, que eu estou trazendo aqui é uma apresentação do Linear B, eu não estou esgotando tudo, né? Cada um dos temas que eu estou fazendo vídeo aqui daria um curso, daria uma aula, aqui uma introdução, mas aí a gente pode ver, a partir desses topônimos, que são muito frequentes nos documentos, o que que a gente pode saber, conhecer sobre esse período. A gente pode, então, neste caso, entender um pouquinho da administração, da esfera administrativa, das regiões que têm alguma relação com o centro, e também alguns santuários, algumas outras referências geográficas, mas também dentro da esfera da administração do centro. Então, como eu disse, eu dividi em duas falas, para não ficar muito longo. Semana que vem eu falo dos documentos de Pilos, de Tebas, e a partir de Tebas eu vou precisar usar um documento de Micenas, e a gente vê que é possível também pensar a geografia desses territórios, mas a natureza administrativa ali no continente é um pouco diferente, até porque não tinha centros anteriores à instalação dos centros micênios. Então, a gente vai ter que, eles não tiveram, né, que reorganizar de uma outra forma, e aí os documentos vão trazer outros tipos de referência. Então, por hoje é só. Eu não vou trazer as referências bibliográficas agora, nem sugestão de site, porque fica para a fala final, semana que vem. Obrigada, até a próxima.